tarde, Igreja Trini. Oi, teste, já está um pouco, está estourando. Alô, beleza. Esse teste vocacional que a gente vai fazer, dia 14, ela é muito importante para todos nós. Né? Hoje, vou só dar um exemplo para vocês. A gente tem mais de 30 pessoas na equipe de louvor. Mas a gente tem pouca gente no ministério infantil, pouca gente no ministério de jovens. E aí você fala assim, como que tem tanta gente? A gente tem muita gente talentosa nessa igreja, né? Então a gente estava no começo aqui, você toco, equipe de louvor. Você toca, equipe de louvor. Você sabe cantar? Canta, equipe de louvor. Aí a gente começou a recrutar, ficou enorme, né? E graças a Deus, uma igreja que tem uma equipe de louvor, uma igreja que tem na sua visão, né? Uma igreja de verdadeiros adoradores. Tem que ter um monte de adoradores, né? Mas de repente, o seu lugar não é estar no louvor. Então, nesse teste, a gente vai se conhecer, a gente vai entender as nossas aptidões, de quem nós somos, qual é o nosso lado forte, qual é o nosso lado fraco, e talvez a gente vai se reposicionar para a gente estar servindo num lugar mais ideal para cada um de nós. Essa semana eu estava conversando com uma jovem, ela falou assim, poxa, pastor, eu queria tanto fazer alguma coisa, né? Eu queria saber tocar, para tocar, eu queria fazer alguma coisa, não sei fazer nada. Eu falei, menina, você é uma pessoa inteligentíssima, super organizada, você administra as coisas muito bem, eu acho que você tem um dom muito especial, você podia servir, por exemplo, na área de organizar o culto. Eu falei, poxa, legal, eu quero fazer isso. Mas olha que interessante, às vezes a gente mesmo não consegue enxergar quais são as nossas aptidões, mas se você fizer um teste desse, ele vai ajudar a gente a entender quem nós somos, qual que é o nosso posicionamento dentro dessa igreja, para a gente poder ser um corpo funcional, onde todos os membros vão estar funcionando no lugar certo. Imagina se as células do estômago tivessem sendo usadas no pulmão, aí ia dar errado, entendeu? Então assim, a gente tem que ter talvez esse conhecimento, para a gente estar entendendo quem nós somos, e para a gente estar atuando no lugar certo, tá bom? Pessoal, hoje eu tenho um desafio muito grande. Geralmente meus slides, eles dão assim por volta de 20, 21 slides. Hoje eu estava montando essa pregação, deu 36 slides. Então assim, não sei se vou orar para Deus te dar paciência, sei lá, ou eu vou dar uma acelerada, mas eu creio que a palavra que eu tenho para trazer hoje, ela é muito importante. É muito importante. Hoje a gente vai estar falando, a gente está falando sobre o Trini Lifestyle, que são os valores dessa igreja, e hoje a gente vai falar sobre a base bíblica da igreja Trini. Qual que é a base bíblica da igreja Trini? Então, se você não sabe nada sobre base bíblica, sobre doutrina, teologia, sobre teologia liberal, carismáticos, reformados, hoje eu vou dar um apanhado geral para você entender o que é isso, e no final, o meu praticamente o último slide, eu vou falar qual que é a teologia, a doutrina da igreja Trini. E eu vou pedir para você bater uma foto. Eu vou procurar saber o que é isso, porque esse negócio é meio complicado. Essa parte da teologia é um pouco complicada, mas acho muito importante a gente entender isso, tá? Então, vem comigo, né? Vamos até fazer uma oração rapidinho aqui, pedindo para Deus alargar a nossa paciência, tá bom? Então aguenta um pouquinho aí, que eu acho que hoje Deus vai falar muito com você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar, e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, qual é a base bíblica da nossa igreja Trini. E eu oro, Deus, para que o Senhor esteja tocando nos nossos corações, nos dando entendimento, para que possamos compreender várias filosofias difíceis da teologia, mas que hoje, Pai, fique bem claro para nós, que ajude a gente a entender aonde que nós estamos pisando com essa igreja Trini. Nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor fale conosco através de mim, com o Teu Espírito Santo para cada um, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, para começar, se você está vindo pela primeira vez na igreja Trini, a visão da igreja Trini é essa: uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. 3 verbos muito importantes dentro da nossa visão
a busca de uma intimidade, a manifestação de uma verdadeira adoração e o serviço a Deus e ao próximo. Então, nós temos esses 3 pontos muito importantes, mas tudo que nós fazemos está conectado na palavra de Deus. Nós não estamos falando e fazendo tudo isso aqui porque, nossa, que legal, o pastor Joel conversou com um anjo e o anjo deu toda essa direção. Não, um anjo nenhum falou comigo. Aliás, eu nunca falei com um anjo e nunca quis falar com um anjo também. Se ele quiser falar comigo, ele que fale, porque eu não vou buscar anjo, eu busco a Jesus, você entendeu? Eu busco a Deus, né? Mas eu quero dizer para vocês o quê? A Bíblia é a nossa base fundamental, é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos na palavra de Deus e toda a verdade da palavra de Deus é o que rege a nossa igreja. Mas deixa eu dar um apanhado geral para você, se você não sabe o que é a Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 partes. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia para que a gente possa entender quem é Deus, como que a gente se conecta em Deus, como que surgiu o homem, como que surgiu o pecado, como que surgiu o templo, o que Deus quer direcionar e qual é o grande objetivo de Deus para nós. Então o Pentateuco é Moisés falando, tentando falar para um povo, sem conhecimento, quem é Deus. Então pensa comigo, se você vai explicar para uma pessoa assim, um indígena da ilha, que nunca estudou, como que você vai explicar Deus? Você vai explicar de uma maneira simples, certo? Então, a gente precisa entender isso. Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto, mas é muito importante a gente entender isso. Então, no Velho Testamento, o Antigo Testamento tem o Pentateuco, a gente tem os livros históricos que vão falar sobre a história do povo de Deus, Juízes, Esther, Neemias, Esdras. A gente vai ter os livros poéticos, que são livros que são escritos em forma de poema, então Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são livros poéticos. Então esses livros eles expressam o sentimento e as emoções em forma de poema e música. E a gente tem também os profetas. E aí a gente costuma dividir em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores é por causa do tamanho do livro mesmo, é muito capítulo. Então Isaías, Ezequiel, assim, a gente tem os profetas maiores, tem os profetas menores, né? Oséias, Amós, Obadias, Joel devia ser um grande, né? Eu fico pensando assim, devia ter colocado no grande, não no pequeno, né? Brincadeira. Mas o Joel, o Daniel, então são livros pequenos, são livros dos profetas menores. Aí a gente tem o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, a gente começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Eu não sei se você sabe, mas eles narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Existe uma ordem cronológica da vinda desses evangelhos, não sei se você sabe, né? Mas o primeiro deles é Marcos. O Marcos é o escrito para os gregos, é de uma forma simples. Então, se você vai começar a Bíblia, minha sugestão, começa por Marcos. Marcos é legal. E ele é o mais curtinho também, só tem 16 capítulos. Então, Marcos é legal. Depois você tem... O Marcos, ele foi lido pelo Mateus e o Lucas. Dentro da teoria teológica, a gente sabe que o Lucas e o Mateus leram Marcos para escrever leram Marcos para escrever Mateus e Lucas. Só o João, que é o diferente, né, o amado, né, que ele não entra nesse grupo de um ler o outro para escrever, então ele escreve de uma forma diferente. O Evangelho de João é muito gostoso de ler porque ele trata muito do amor de Deus por nós. Em todos eles a gente vai ver Jesus e narrar Jesus e a vida dele. A gente tem também no Novo Testamento as cartas de Paulo. A maioria dos livros do Novo Testamento são escritos por Paulo. São cartas que Paulo escreve para quem ele está discipulando ou para igrejas plantadas pelos apóstolos. E aí Paulo está dando instruções para que essa igreja possa crescer, possa se fortalecer. Não sei quem lembra que eu fiz uma série de pregação do livro de Efésios. Foi muito legal, não é porque eu estou falando bem de mim mesmo, tá, pessoal? Mas eu gostei de montar essas pregações, porque deu para estudar a fundo como que Paulo instrui uma igreja que está começando.
E na época a gente estava com menos de 2 meses, né, de igreja, e a gente estudou Efésios para entender que instruções que a gente pode receber de Paulo. Então a gente tem as cartas de Paulo e a gente tem o livro histórico. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. Atos foi um livro histórico mesmo. Você tem o relato da história da igreja, como que a igreja surgiu, e você tem principalmente o relato de 2 apóstolos. Você tem uma primeira parte falando sobre a vida de Pedro e uma segunda parte falando sobre a vida de Paulo, né? Então tudo isso está escrito no livro de Atos, que é um livro histórico. E a gente tem também o livro da Revelação, que seria a revelação dos últimos acontecimentos sobre o final dos tempos, que é o livro de Apocalipse, né? Então é importante a gente entender que a Bíblia é composta por tudo isso que eu estou falando. E a palavra Bíblia, ela está no plural. É que quando a gente estuda grego, a gente entende que quando termina Biblia, está falando que é o plural de livros. Se você falar o livro no singular, seria biblion. Biblion seria um livro só. Biblia seriam vários livros. Então dentro da escrita grega, a gente tem essa explicação. Mas o que não é Bíblia? E eu acho que é importante a gente entender isso, porque a gente, entendendo o que eu vou falar agora, a gente não vai querer extrair da Bíblia uma coisa que ela não está propondo que você puxe dela. Então você precisa entender o que não é a Bíblia. Primeiro, a Bíblia não é uma tese de doutorado. Então você não vai usar a Bíblia como um recurso científico para defender uma tese de existência de alguma coisa. Então, por exemplo, mas pastor, então quer dizer que a gente não vai acreditar na criação do mundo? A gente vai acreditar na criação do mundo. Existem cristãos cientistas, uma galera um grupo chamado Design Inteligente. São físicos, biólogos, arqueólogos, são pessoas que estudam muito no meio secular, mas que eles são cristãos e eles buscam uma explicação para entender que quem criou esse mundo, existe um criador para tudo isso que a gente está vivendo. E aí eles, nesse design inteligente, eles tentam provar que existe um criador. E esse criador é o Deus da Bíblia, né? Então, o que eu estou falando, a gente não pode pegar a Bíblia e falar assim, não, tá escrito aqui que é isso. Então, por exemplo, quando eu falei de Moisés para vocês, Moisés é como se você explicasse para uma criança como funciona o corpo humano. Como que você vai chegar para ela e falar assim, olha, os ribossomos, eles se conectam no retículo endoplasmático rugoso, e aí você tem uma fagocitose. Você não vai falar isso para as crianças, elas não vão entender nada. Você vai tentar explicar de uma forma lúdica, simples. É isso que Moisés fez em Gênesis. Ele tentou explicar de uma forma lúdica, de uma forma simples, como que foi criado o homem. Deus pegou o barro, aí ele juntou o barro, aí ele assoprou no barro, surgiu o ser humano. Você entende? A gente está tentando explicar de uma forma simples, para um povo simples, o que está acontecendo. Tá? Então, não pense que a Bíblia vai defender todas as teses que você tem. Mas a Bíblia também não é um folclore de lendas e mitos. A Bíblia não é um livro de mitologia, que você lê a história, sei lá, do Minotauro, um cara que tinha a cabeça de touro. Você entende? Não é uma lenda. Tudo que está na palavra de Deus é verdade. Nós não podemos Agora eu confundi tudo, né? Mitologizar, sei lá se é essa palavra, mas transformar em mitos aquilo que é a história da palavra de Deus. Não, o que está na palavra de Deus aconteceu. Pastor, eu não acredito que o Mar Vermelho abriu e as pessoas passaram com o pé seco. Tudo bem, se você não acredita que Deus um dia revele na tua vida. Pastor, eu não acredito que no meio do deserto caíam flocos de neve que parecia farinha e a gente fazia pão. Se você não quiser acreditar, não acredita, mas está na Bíblia e tem gente que acredita, e eu sou um deles. Eu creio na palavra de Deus, não como um folclore, mas como a palavra de Deus para mim. Uma coisa que a Bíblia não é também, um manual de regras e práticas e regras literais, né? Não vai pegar a Bíblia e falar assim, não, você está falando que é para fazer isso, então eu tenho que fazer isso, né? Então a gente tem que entender o conteúdo da Bíblia, contextualizar e trazer para nós.
né? A Bíblia foi escrita há quantos centenas de anos atrás. Então a gente precisa interpretar bem. Para isso a teologia tem a hermenêutica, né? Tem a exegese, tem as línguas originais. Então, claro, você precisa saber as línguas originais para você ir para o céu? Você precisa estudar exegese para ir para o céu? Não. Você precisa crer na palavra de Deus. Deixa que a gente que é teólogo estuda essas coisas. E se você tiver uma dúvida, você pergunta para a gente passa para vocês, né? Então, cuidado para não transformar a Bíblia num guia de regras e práticas assim fundamentais para a sua vida. Essa não é a intenção da Bíblia, né? Já vou falar para vocês qual é a intenção da Bíblia. Então, quando a gente olha para a Bíblia, algumas coisas muito importantes que a gente precisa entender na formação da Bíblia. Primeiro, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Ela não foi escrita por Deus. Não veio uma mão do céu, pegou uma caneta Bic e começou a escrever. Não. E também não é aquele negócio que o cara fecha o olho e começa a fazer assim. Também não. Deus inspirou pessoas para que essas pessoas escrevessem aquilo que está no coração de Deus. Sabe, pessoal, eu pensei, eu vou fazer uma comparação, não que seja, mas uma comparação. Tem músicas que a gente canta, a gente fala assim, meu, de onde que o cara tirou isso? É palavra de Deus. Aquilo que eu canto toca no meu coração. É isso, parece que é exatamente isso que vem do coração de Deus. Essa pessoa foi inspirada para escrever aquela música. A palavra de Deus, ela foi escrita por mais de 40 pessoas num período de 1.600 anos. E todas elas falavam a mesma coisa. Então a Bíblia, ela não foi escrita por Deus, mas ela foi inspirada por Deus, escrita por homens. Vamos lá. Outra coisa importante da Bíblia, que ela é uma narrativa cultural religiosa. Dentro da Bíblia você tem uma narrativa cultural, fala sobre uma cultura. E assim, não que essa cultura seja perfeita e que nós precisamos replicar essa cultura. Um bom exemplo é o sistema machista e paternalista do povo de Israel. O povo de Israel era extremamente machista, não dava espaço para as mulheres, não contava a cabeça das mulheres, né? Então só contava a cabeça dos homens. Mas hoje a gente sabe que Deus nunca falou assim, não, as mulheres não são importantes, só os homens são importantes. Deus nunca falou isso, mas a cultura registrada na Bíblia fala que os israelitas, o povo semita, eles tinham esse tipo de cultura. Então a Bíblia fala sobre relatos de culturas. Sabe, eu já falei para a igreja que eu amo quando as minhas filhas vêm, né, com a Bíblia aberta e falam, pai, tem uma dúvida. A maioria das dúvidas que elas têm vem no livro de Juízes. A maioria. Você já teve crise ao ler o livro de Juízes? Juízes tem cada atrocidade. Você lê cada atrocidade no livro de Juízes, você fala assim, mas assim, pai, cadê Deus? E aí, o legal do livro de Juízes é justamente isso. Por que chama livro de Juízes? Porque como não tinha governo e como as pessoas não estavam sendo guiadas por Deus, Deus não existia nesse povo, então eles faziam aquilo que a carne mandava, aquilo que um homem sem Deus faz, e ali está relatado uma narrativa de como que essas pessoas viviam. Então é importante a gente entender essas coisas, e dentro da Bíblia a gente tem essa narrativa cultural. Uma outra coisa que a gente entende da Bíblia, ela é focada na revelação e no amor de Cristo por nós. Quando você lê o Novo Testamento, você precisa entender que a Bíblia tem uma intenção de revelar o amor de Cristo por você. Quando eu leio a Bíblia, eu procuro encontrar o amor, o quanto que esse Jesus me ama. Né? Eu lembro muito bem, essa semana eu fui com a minha família para Monte Verde, e eu lembrei que quando eu tinha 17 anos, eu subi uma montanha de São Francisco Xavier, aí depois eu desci a montanha e cheguei em Monte Verde. Foi uma caminhadinha rapidinha, assim, de 9 horas, né? E nesse período, né, eu li o Evangelho de João, mas eu li de verdade o Evangelho de João. Sabe quando você
para e você reflete, você pensa. E eu lembro que eu chorei muito quando eu li o Evangelho de João, porque ali você sente, você percebe o amor de Deus pelas nossas vidas. Conselho para você, se você tiver tempo essa semana, leia o Evangelho de João para você entender o amor de Deus. Uma outra coisa importante da Bíblia é que ela é guia para nos orientar na vida com Deus. A Bíblia vai nos orientar, vai nos dar instruções boas, importantes, para que a gente possa viver a vida cristã. Então você precisa ler a Bíblia todo dia. Ah, pastor, se eu não ler a Bíblia todo dia eu vou para o inferno? Não, não vai. Ninguém vai te obrigar a ler a Bíblia. Aqui nessa igreja não, né? Mas, por exemplo, se você serve no ministério na igreja, no mínimo você precisa ler a Bíblia. Você serve no ministério infantil. Cuidado, pessoal. Cuidado, essas crianças sabem muito. É capaz de elas saber mais que você. Não é verdade? Dá medo, não dá? Ah, eu que não vou dar aula para elas não. Elas sabem mais do que eu. Tem criança que sabe mais que você. Corre atrás. Vai estudar. Vai ler a Bíblia. Então ela vai ser um guia para orientar a nossa vida com Deus. Eu vou dar uma definição minha, tá? Sobre a Bíblia. Eu gosto muito dessa definição, porque para mim ela deixa claro o que a Bíblia significa para mim. Já falei uma vez, mas eu quero falar de novo. Minha definição sobre a Bíblia é essa. A Bíblia é uma carta de um pai a um filho perdido, ensinando a voltar para a casa do pai. A Bíblia é uma carta de um pai para um filho perdido. Imagina, o cara está perdido, você não sabe onde ele está, mas você vai conseguir mandar essa carta para ele, esse WhatsApp para ele. O WhatsApp chega lá e esse WhatsApp começa a orientar esse menino para ele voltar para casa. A Bíblia, para mim, é uma carta de amor, de um pai que te ama muito e que quer que você volte para a casa dele. Sabe, quando eu venho aqui para essa igreja, eu fico tão feliz, né? Porque primeiro que eu encontro pessoas que eu amo muito, e pessoas que fazem parte dessa igreja, para mim é minha família, e nós temos um pai. Então, quando eu venho aqui da igreja, eu sinto que eu estou indo para a casa do pai. Quem me trouxe aqui? A Bíblia me ajudou a entender a importância e a relevância de vir para a igreja, né? E por isso que a gente insiste para que você venha, né? Então, nós temos visitantes hoje aqui, tem gente aqui que há muito tempo falaram, vem lá na minha igreja, o cara falou, um dia eu vou, vem na minha igreja, aí o cara fala, um dia eu vou, passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, hoje ele está aqui, graças a Deus, demorou, mas veio, mas isso aqui é a tua casa, porque é a casa do Pai. Se você crê nesse Senhor Jesus, se você nasceu de novo nesse Pai, nosso Criador do céu e da terra, essa aqui também é a sua casa. Então nós precisamos entender que a Bíblia tem um texto que diz assim, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. A palavra que Jesus traz para nós, a Bíblia, ela é espírito e vida, ela vai vivificar as nossas vidas. Então o que nós precisamos fazer para que nós possamos entender e conhecer a Bíblia? Primeiro, vim para a igreja. A igreja vai te instruir, as nossas pregações, as minhas pregações, são sempre pregações que instruem muito, que traz muito ensinamento, pelo menos eu acho que é, né? Não sei se você acha isso, mas eu tenho ouvido relatos de pessoas que sempre saem daqui e falam assim, aprendi alguma coisa hoje. E essa é a nossa intenção, mas não basta você comer só domingo. Você janta só domingo? Você almoça só domingo? Não, né? Você come todos os dias, certo? A palavra de Deus é nosso alimento espiritual. Então a gente precisa aprender a se alimentar todos os dias. Talvez no começo você precise de papinha, né? Você precisa de papinha. Alguém precisa dar uma papinha na boca de você para você comer. Eu preciso te dar alguma coisa mastigada, mais simples. Você não vai começar estudando o Apocalipse, estudando Romanos de cabo a rabo. É muito difícil. Mas eu queria falar para vocês que é importante que nós, como Igreja Trini, nós tenhamos uma vida devocional. E eu quero dar uma dica de vida devocional para vocês, tá? Se caso você tiver alguma dúvida, depois você me escreve, eu explico melhor para você direitinho. Acho que eu tenho, se eu não me engano, eu tenho um vídeo gravado que explica direitinho essa devocional. A ideia dessa devocional que eu vou ensinar para vocês, eu chamo de caça ao tesouro, porque ela tem 4 perguntas,
Você lê o texto da Bíblia, escolhe um texto, não vai ler o Salmo 119 inteiro. Pega 8 versículos do Salmo 119, se você quiser. Eu aconselho você a pegar uma história de Jesus nos evangelhos. Começa no Evangelho de Marcos. Vai em Marcos, capítulo 2, aí a gente vai estudar sobre o milagre da transformação da água em vinho, por exemplo. Ou a cura do paralítico que desceu do teto. Né? Então, assim, você pega um texto, lê esse texto, aí você vai fazer 4 perguntas para esse texto, tá? Primeira pergunta, e eu sugiro que você anote num caderninho esse texto. É o jeito de devocional que eu quero explicar para vocês, tá? Então, primeiro você olha para o texto, você faz uma primeira pergunta. A primeira pergunta é: quem é Deus dentro desse texto? Então vamos pensar, você tem Jesus dentro de uma casa, falando a palavra de Deus, a casa está lotada e tem um paralítico querendo entrar. Marcos capítulo 2. O paralítico não consegue entrar, porque primeiro que ele é paralítico. A casa está cheia, como que eu vou chegar perto de Jesus? Graças a Deus ele tinha amigos. E os amigos dele pegaram esse paralítico, levaram ele para o teto, abriram um buraco no teto e desceram ele que nem uma missão impossível, desceram o paralítico na frente de Jesus, e aí Jesus olha para esse paralítico. E ele fala assim: filho, seus pecados estão perdoados. Né? E aí às vezes eu fico pensando, né? Se fosse eu ia falar: pô, Jesus, fala sério, mó trampo para trazer o cara aqui e você fala: seus pecados estão perdoados. Mas o que é mais importante? Você ser curado ou seus pecados serem perdoados? Você percebe? A gente precisa parar para refletir isso. É mais importante você ser curado da sua doença ou você entender que Jesus é seu Senhor e Salvador? Nós estamos falando de algo momentâneo ou de algo eterno. Jesus quer trazer algo eterno para nós. E Jesus fala: filho, seus pecados estão perdoados. E aí Jesus entende que algumas pessoas estão pensando assim: quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus fala: é mais fácil falar para ele: os seus pecados estão perdoados, ou falar para ele: levante e ande? Então, paralítico, levanta, pega as tuas coisas e vaza. Aí o paralítico levanta, pega as suas coisas e sai andando. Vamos lá. Primeira pergunta: quem é Deus dentro desse texto? Quem é Deus? É Jesus. Mas você tem que dar uma qualidade desse Jesus. É Jesus, Deus é aquele que cura. Deus é aquele que perdoa os meus pecados. Vai lá e anota: Deus é aquele que perdoa os meus pecados. Anota, deixa lá no cantinho. Segunda pergunta que você vai fazer para o texto. Você está com o texto na sua frente, você vai fazer a segunda pergunta. Dentro desse texto aqui, quem sou eu? E aí eu vou dizer para vocês, eu diria que eu sou o paralítico, né? Porque sem Jesus, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Né? Eu entendo que, assim, às vezes eu fico olhando minha vida sem Jesus e minha vida com Jesus, como que eu conseguia viver sem Jesus? Hoje, para mim é impossível viver sem Jesus. Mas Jesus, ele me capacita, me fortalece, ele me enche de alegria, me enche de ânimo para eu viver todos os dias. Então, quem sou eu? Eu sou o paralítico que precisa de uma cura. Anota lá: eu sou o paralítico que precisa de uma cura. Terceira pergunta que você vai fazer para o texto, você vai falar assim: o que é o mundo? E aí você tem que entender o ambiente que atrapalha você de chegar até Deus. E aqui é claro, né? Quem é o mundo? São as pessoas que impediam o paralítico de chegar até Jesus. Né? Mas graças a Deus que o paralítico tinha amigos. Você tem amigos? Né? Eu lembro que eu fiz uma pregação sobre Tito. Né? Você está sendo Tito na vida de alguém? Né? A gente precisa ser Tito na vida de alguém. E aí, esses amigos pegaram o paralítico e conseguiram levar até Jesus. Mas o mundo é aquilo que atrapalha a gente de vir. Sabe, pessoal, tem gente que fala assim: vou para a igreja. Aí na hora de sair para a igreja dá vontade de ir no banheiro. Não, hoje eu vou para a igreja. Aí briga com a esposa. Não, hoje eu vou para a igreja. Aí, não, vai chover. Sabe, pessoal, o mundo, ele vai fazer de tudo para você não estar aqui. Não deixe o mundo vencer a tua vida. Supere todos os obstáculos. Venha para a igreja. Porque é importante que você busque ao Senhor. Quarta pergunta é que você, olhando para esse texto, você vai fazer essa pergunta: o que eu devo fazer?
Pessoal, essa aqui é a coisa mais, a parte prática do devocional. Você tem que olhar para o texto e falar assim, e aí? O que eu tenho que fazer? E aí minha resposta seria, eu preciso ser como esses amigos do paralítico que levam as pessoas para frente de Jesus. É isso que eu devo fazer. Pessoal, quando você terminar de ler o texto e responder essas 4 perguntas, não precisa encontrar as perguntas certas, as perguntas perfeitas, né? Cada um talvez tenha uma resposta um pouco diferente, mas tem que estar no texto. Depois que você tiver todas as respostas, você vai pegar suas respostas e você vai fazer uma oração. Então, eu vou fazer a minha oração com as minhas respostas. Senhor Deus, Tu és aquele que cura a minha vida, Tu és aquele que me motiva e me levanta para andar. Eu sou que nem um paralítico, Deus, sem o Senhor eu não consigo ir para lugar nenhum. Eu vivo num mundo que tenta me impedir de estar na Tua presença. E eu quero ser que nem esses amigos do paralítico, que ajudam as pessoas a chegarem mais perto de Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olha que interessante. Se você conseguir fazer esse passo simples de devocional, eu não estou falando aqui para você ler Pão Diário, devocional do Richards, não sei o quê. Não, eu estou falando para você pegar a tua Bíblia, escolher um texto, fazer as perguntas para o texto, pegar as respostas e transformar suas respostas em uma oração. Tenho certeza que Deus vai falar com você através disso. Então, é importante que você conheça a palavra de Deus. Existe uma área da teologia chamada apologética. E dentro da apologética, às vezes a gente começa a procurar estudar sobre as religiões que não são cristãs. Aí você fala assim, pô pastor, eu não sei o que fala o shintoísmo. Pô pastor, eu não sei o que fala o Tenrikyo. Eu não sei o que fala o budismo, não sei o que fala o espiritismo. E aí a gente fica realmente preocupado, né? Acho que eu não sei se para algumas pessoas eu deixei essas pessoas preocupadas com sites que estão escritos JW, que é o Jehovah Witnesses, que é o testemunho de Jeová. Tem que tomar cuidado. Mas o que é o testemunho de Jeová? O que é o adventismo? Aí eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente precisa ter base bíblica para a gente entender a verdade. Então, como saber se algo não é verdadeiramente bíblico? Como que a gente faz? E aí eu vou falar para vocês uma coisa que alguém falou para mim. Lá nos Estados Unidos, as pessoas que mexem com dinheiro, elas são treinadas para descobrir o dinheiro falso. Mas sabe como que elas são treinadas para descobrir o dinheiro falso? Não é pegando os dinheiros falsos e tentar estudar os dinheiros falsos. O que eles fazem? Eles pegam a nota verdadeira, aí eles amassam, aí eles põem contra a luz, aí eles tentam ver a textura, aí eles tentam ver quão macio é aquele papel, eles ficam mexendo, eles ficam estudando a nota verdadeira. Eles não ficam estudando as notas falsas, você entende? O que eu estou falando para vocês, eu não preciso aqui ficar explicando para você o que é o testemunho de Jeová, o que é o shintoísmo, o islamismo, eu não preciso explicar isso para vocês, eu preciso falar para vocês o que é a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque se você conhece bem a verdade, você vai desmascarar o falso. Conheça tão bem o verdadeiro que o falso vai ser desmascarado. Sabe, você que cozinha sabe do que eu estou falando. Você faz comida todos os dias, mas tem uma hora, você abre a tampa do Tupperware, não está cheirando legal. Mas por que você abre a tampa e fala assim, não está cheirando legal? Porque você sabe o cheiro daquilo, não é verdade? Você sabe o cheiro da comida saudável. De tanto você comer e fazer a comida saudável, a hora que você sente um azedinho, pode jogar fora. Estragou. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, a importância de você ter base bíblica. Toda igreja precisa ter base bíblica. Nós precisamos ter base bíblica. Uma sugestão que eu dou para vocês é um livro que eu gosto muito chamado Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Na verdade, o Wayne Grudem escreveu um livro dessa grossura, assim, enorme, chamado Teologia Sistemática. Aí para você estudar aquilo ali é muita coisa. Veio alguém
maravilhoso e resumiu para a gente os 20 pontos mais importantes da teologia. Então, esse aqui é uma ideia muito boa, pessoal. Isso aqui é para qualquer um, depende se você quer ser teólogo, aí você realmente vai precisar do Gruden grandão e estudar a teologia sistemática dele. Mas se você não quer estudar a teologia sistemática inteira, esse livro aqui, ele vai ajudar muito a gente a entender verdades como pecado, justificação, adoção, o que é a igreja, como vai ser a volta de Cristo, como que é a salvação em Cristo Jesus, o que é oração, o que é fé. São 20 pontos básicos, todo cristão deveria saber. Se você quiser, eu tenho gravado. E eu gravei, se eu não me engano, eu não gravei todos, acho que eu gravei 16 aulas. Mas se você quiser, eu posso passar para você assistir, né? Mas se você comprar esse livro, pessoal, você não vai se arrepender, porque tem muita informação boa. Uma parte desse livro diz assim: conhecer e compreender as crenças básicas da fé cristã é muito importante, pois as pessoas desconhecem o que a palavra de Deus ensina. Não terão capacidade de distinguir a verdade do erro e serão sempre levados por qualquer pessoa que fala bonito. Cristãos que possuem um fundamento sólido serão mais maduros e dificilmente serão desviados do caminho certo do cristianismo bíblico. Então, pessoal, até eu, como pastor Joel, estou sujeito a passar uma informação errada para vocês. Aonde você vai ter a informação certa? Aonde você vai buscar a fonte certa? É a Bíblia, a palavra de Deus. Eu posso errar, pessoal, eu sou humano. Eu posso errar, eu posso falar uma besteira. Outro dia eu falei uma besteira para vocês. Eu vou confessar. O estudo do CDV era dia 14 de março. Aí eu falei para vocês, repete comigo, 13 de março. E vocês repetiram. Então, na verdade eu falei 13 de março para você lembrar que o estudo é no dia 14. Entendeu? No dia 13, você tem que lembrar, nossa, amanhã não posso perder o CDV que é no dia 14. Brincadeira. Mas todos nós estamos sujeitos. O que não erra é a Bíblia. O que não erra é a palavra de Deus. Então hoje, eu acho que uma das últimas coisas que eu vou falar hoje, é muito importante você entender como que é a teologia que o pastor Joel pensa. Como eu sou o pastor dessa igreja, eu e a Dé, assim, você precisa entender como que nós enxergamos a teologia dessa igreja. E aí eu até, sabe, eu orei muito por essa pregação, porque eu pensei assim, eu acho que vai ter gente que não vai gostar da nossa doutrina e vai sair procurando uma outra igreja. Sem problema. Eu fiquei preocupado, mas Deus falou assim, Joel, você não está aqui para agradar as pessoas. Fala para as pessoas aquilo que você crê e como que você enxerga a doutrina da igreja. E aí, se você quiser seguir, você segue. Mas busca na palavra e vê se isso é verdade. Mas existe, pessoal, uma necessidade da palavra que você precisa entender. Por quê? Porque através da palavra nós entendemos o que é nascer em Deus. Através da palavra nós podemos sustentar a nossa vida em Deus. Pessoal, a gente precisa conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia, ela ajuda a gente a viver a vida. Tem vários versículos na nossa Bíblia, da nossa vida, que nós encontramos na Bíblia para ela encorajar, para ela fortalecer a gente. Quem aqui já foi encorajado por um versículo na Bíblia na sua vida? De repente vem um versículo e aquele versículo te fortalece, te ajuda, te anima. Então, a gente precisa conhecer mais a palavra. Agora, se você não estuda, assim eu fico pensando, né? O Espírito Santo, ele age dentro de você e ele traz palavras para você. Mas ele vai trazer palavras que você já leu, que você já estudou. Ele não é mágico, ele não vai trazer uma palavra do nada. Se você já tem a Bíblia, no mínimo você tem que ler ela primeiro. E a partir da sua leitura bíblica, o Espírito Santo vai puxar um versículo e vai falar assim, lembra disso aqui que é muito bom para você hoje. É como se no nosso subconsciente a gente fosse armazenando todas as nossas leituras e vai ficando lá numa pasta do nosso subconsciente. Aí um dia chega uma pessoa e fala assim, ai pastor, me sinto tão fraquinho, nossa pastor, estou cansado.
Mateus 28:11, vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Tome sobre você o meu jugo que é leve e suave. De onde veio? É que é o pastor, né? O cara decorou tudo. Não, eu acho que o Espírito Santo, às vezes, ele traz pra gente versículos que a gente tem guardado no nosso coração, e aí a gente solta esses versículos. Por isso que é importante decorar versículos. Na minha época de escola dominical, quem na escola dominical decorava versículo? Quem ganhava estrelinha? A gente ganhava estrelinha, né? Aí se decorava e ganhava estrelinha. E aí, mas às vezes você fala, você lembra de algum versículo que você leu? E às vezes a gente, na hora, nessa pressão, o pastor chega, fala aí um versículo que você leu. Talvez você não lembre, mas um dia, no dia a dia, você vai lembrar. Você vai lembrar. Porque quando precisar, o Espírito Santo vai puxar do seu HD interno e ele vai trazer essa palavra para você. Então, nós precisamos da Bíblia também para conhecer a vontade de Deus e o coração de Deus. Como que eu vou saber o que Ele gosta, se eu não estou conversando com Ele, se eu não estou passando tempo com Ele? É interessante, né? A gente, de tanto a gente caminhar junto, às vezes a gente sabe o que a pessoa quer. Sabe, teve esses domingos, assim, no final do ano, do dezembro, janeiro, está muito quente aqui na igreja, né? Muito quente. Aí eu lembro no dia que eu estava aqui, assim, agoniado de calor, assim, mas eu estava conversando com as pessoas e tal, aí eu estava com dor no joelho, aí eu sentava, porque eu ficava cansado, aí de repente chega alguém, bate no meu braço e me dá uma Coca Zero. Graças a Deus. Isso é um anjo do Senhor. Mas por que ele sabe que eu gostava, eu queria aquilo ali agora? De tanto que a gente anda junto, ele sabe que eu gosto disso. E ele sentiu o calor, lembrou de mim, comprou uma Coca-Cola e trouxe para mim. Você entende? Como que você vai saber o gosto de alguém se você não andar com ele? A palavra de Deus é isso. Você quer agradar a Deus? Você quer viver com Deus? Então você precisa ler a palavra, você precisa conhecer mais de Deus, conhecer o coração de Deus, para que você possa fazer aquilo que agrada a Deus. Mas deixa eu dar uma informação um pouco complicada para vocês, tá? A Bíblia, ela não é clara em toda a instrução de como nos tornamos um cristão, mas sem ela, nunca chegaríamos nem perto. Talvez você possa falar isso, não, mas a Bíblia não explica no beabá o que é para fazer todos os dias, não fala. Mas se você não tivesse a Bíblia, você não ia chegar nem perto de Deus. A palavra de Deus é importante. Então, quando eu falo que a palavra de Deus é importante, a gente precisa compreender aquilo que a gente lê. E como que você vai fazer isso? Compreender aquilo que você lê. Muitas vezes, quem aqui já leu a Bíblia e não entendeu ela? Eu tenho certeza, a maioria de nós. Tem vários textos, a gente lê o texto, mas caramba, não entendi nada, né? E aí eu penso assim, eu quero ler um texto com vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Lá em Atos capítulo 8, Filipe está falando com o eunuco, olha só. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, e lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem, ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías, perguntou-lhe, Senhor, compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? Convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era essa a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si ou de outro? Então Filipe, começando com essa mensagem, com essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Pessoal, muitas vezes, e eu digo por mim mesmo,
Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente não vai entender o que ela está falando. Mas graças a Deus, que a gente tem uns irmãos e umas irmãs aqui na igreja, que estudaram teologia, que estudaram as línguas hebraicas, que estudaram os livros históricos do Velho Testamento, os profetas maiores, menores, e que podem ajudar a gente a entender a palavra de Deus. Pessoal, aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós temos vários teólogos, pessoas que fizeram seminário, estão fazendo seminário, que fizeram mestrado em teologia, que podem ajudar a gente a entender a palavra de Deus. Então, você pode ficar na sua incompreensão, só se você quiser. Porque se você não quiser, se você quiser entender o que a palavra diz, nós temos nessa igreja pessoas que podem te ajudar. Eu sou um deles. E já dei meu número de celular para vocês. É que a gente grava aqui, a Débora falou para eu não ficar mais falando aqui na tela. Se você quiser o meu número de telefone, pega para alguém da recepção, fala assim, vou tirar umas dúvidas com o pastor Joel. Por favor, escreve para mim. Ah, pastor, tem um texto que eu li que eu não entendi. Escreve para mim, por favor. E se eu não souber, eu tenho outros teólogos aqui que podem ajudar a responder as perguntas. Mas a gente não compreende muitas vezes porque a gente não pergunta. E aí eu digo para vocês, é importante uma base bíblica, porque essa base bíblica, ela vai guiar a gente nesse mundo de trevas. Tem tanta informação na internet, tanta informação no Instagram, no TikTok, em todos os lugares, a gente fica bombardeado de informação. E às vezes as informações são negativas, elas afundam a gente, não ajudam a gente a ficar melhor. Mas eu vou dizer para vocês, a palavra de Deus, ela é luz na escuridão que nos guia para o lugar certo. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai nos guiar para encontrar com Deus. Então, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente. O que você acredita? O que você acredita firmemente? É o que eu estou querendo falar hoje para vocês, pessoal. Eu estou querendo trazer para vocês um pensamento doutrinário que eu tenho. Para, se você quiser, lógico que ninguém vai te obrigar, mas se você quiser seguir essa sequência, é exatamente o que Paulo fez com Timóteo. Paulo chega para Timóteo e ele fala isso. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você aprendeu as sagradas escrituras da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd e de mim que estou discipulando você. Essas palavras você pode crer firmemente e você pode ser guiado pela palavra de Deus. Paulo, ele está instruindo Timóteo, e aí ele não fica só na instrução, você precisa seguir aquilo que você acredita, ele vai falar o que é, para que é a palavra de Deus, para que é a palavra de Deus. Aí você vê no versículo seguinte, 16, 17, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, ela nos corrige quando erramos, ensina a fazer o que é certo, Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, aqui nesse texto está falando assim, que a palavra é útil, que a palavra mostra o que está errado, que a palavra corrige quando a gente está errado, que a palavra ensina a fazer o certo, que a palavra prepara e capacita o seu povo para toda boa obra. Então eu quero falar agora 5 coisas que a base bíblica traz para nós. Primeira coisa é o aperfeiçoamento.
A palavra de Deus, como diz nesse texto, ele nos aperfeiçoa. Talvez você fale assim, não, eu sou um cara bom, sou um cara bom. Eu acredito, você é uma pessoa boa, eu acredito. Mas você pode melhorar. Cristo quer te melhorar. Cristo quer te lapidar. Cristo quer tirar aquilo que não é útil na sua vida para você ficar só com aquilo que é Deus na sua vida. Ele vai te moldar, Ele vai te aperfeiçoar dia após dia. Uma outra coisa que a base bíblica vai fazer para nós, Ele vai nos limpar. Quando você mergulha na palavra de Deus, quando você tem uma base bíblica, essa base bíblica, essa palavra de Deus, ela vai nos limpar. Tem o texto da videira lá em João capítulo 15, que diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Olha só, aqui nesse texto ele tem dois verbos. Ele fala assim, o ramo que não dá fruto, ele corta. Corta e joga fora. Mas tem um outro verbo que ele fala assim, ele poda. O que dá fruto, ele poda. Eu não sei se você gosta de botânica, eu gosto de planta, né? Ganhei até uma planta maravilhosa essa semana, muito boa. Mas assim, tem uma plantinha muito fácil de criar, se você não sabe, começa por ela. Chama 11 horas. Tem uma plantinha chamada 11 horas, ela pode ficar no sol direto. E aí ela começa a crescer, você corta ela, enterra na terra, já tem duas. Aí você pega outro, corta, enterra na terra, já tem 3. Mas olha só que interessante. Às vezes você tem um ramo da 11 horas que ela não produz nada. Esse você tem que cortar e jogar fora, porque ele não vai te ajudar em nada, não vai produzir flor. E o objetivo que a gente tem no vaso é produzir flor. Mas quando você poda e planta de novo, você está tirando aquilo, mexendo naquilo que pode produzir mais ainda. É isso que Deus faz quando Ele nos limpa. Às vezes Ele tira de nós algo que a gente gostava no passado, algo que a gente gostava quando a gente não tinha Jesus. Tem coisa que quando a gente não tinha Jesus, a gente gostava. E eu vou até falar, eu estava conversando com o irmão ontem, né? E a gente estava conversando sobre o nosso passado tenebroso. E a gente estava falando, meu, pecado não é gostoso. Pô, pecado é gostoso, cara. Se não fosse gostoso, não tinha um monte de gente no pecado. Pecado é gostoso. Mas depois que você conhece Jesus, você nunca mais vai conseguir pecar gostoso. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você agora. Não dá mais para ter prazer no pecado. Então, a palavra de Deus, ela nos limpa justamente para que você possa detectar aquilo que não é de Deus. Tem coisa que você faz que você sabe que não é de Deus. Você sabe que não é de Deus. Porque lá dentro de você, o Espírito Santo toca um alarme. E ele fala assim, meu, isso aí não é de Deus. Porque de tanto que você conhece o verdadeiro desmascara o falso. Então a gente precisa entender isso. Agora eu quero te dar uma dica, se você está em pecado, se você precisa fazer uma oração, você não sabe fazer uma oração de arrependimento, eu vou te ensinar hoje. Salmo 51. O dia que você estiver, sabe, se sentindo pecaminoso, tem aqueles dias que a gente está sentindo bem pecaminoso assim. Vai lá no seu quarto, abre a sua Bíblia no Salmo 51 e lê ele assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Isso aqui é uma dica que eu dou para você. Tira a foto, anota aí, Salmo 51. O dia que você estiver em pecado, é que você está com vergonha agora, né? Você está com pecado, você queria tirar foto, mas você está com vergonha. Brincadeira. Mas assim, essa é uma dica muito boa para a gente entender que a palavra de Deus nos purifica. Mas a palavra de Deus também, ela nos santifica. E a gente vai um dia falar sobre a santidade. Viver em santidade é um dos valores da nossa igreja Trini. Mas o que significa santificar? A palavra nos santifica. João 17,14 diz, dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou.
Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, o que é a santidade? Deus quer que você viva em santidade. A base bíblica vai trazer para nós uma vida de santidade. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai querer viver em santidade. Mas o que é a santidade? É você ser perfeito? Santidade é você ser perfeito? É você não errar mais? Não. Deixa eu falar para vocês algumas coisas importantes sobre a santidade. Santidade é você viver inconformado com o pecado. Talvez você não consiga vencer ele, mas fique inconformado com o pecado. Lute contra o pecado. Peça perdão dos seus pecados. Peça para Deus tirar aquilo que é pecado na sua vida. Nós precisamos, isso é viver em santidade. Talvez você não está totalmente perfeito, mas você está lutando. Sabe, pessoal, se você está lutando pelo pecado e morre, eu tenho certeza que você vai para o céu. Agora, se você não está nem aí, sabe aquela pessoa que desiste? Já pequei, agora já era. Você já fez jejum e comeu? Você está fazendo jejum, aí quando você está mastigando, você lembra, eu estava em jejum. Aí o que você faz? Desencana! Não é verdade, mano? Não. Você comeu um pouquinho, errou, estava em jejum, beleza, a pessoa engole isso aí, pede perdão ao Senhor, a pessoa, Deus, perdoa, eu comi uma bolacha, me perdoa, eu quero voltar ao jejum. Volta ao jejum. Às vezes a gente faz isso na nossa vida, você comete um pecado, aí você chuta o balde, você fala assim, já foi, agora também vou cair na gandaia, vou desistir. Então, não faça isso. Deus quer que você lute contra o pecado. Talvez para Deus seja mais importante do que você estar 100% puro, você está 100% lutando contra o pecado na sua vida. Deus quer mais isso do que uma vida perfeita. Mas também santidade é refletir o caráter de Deus. Quando você vive em santidade, você reflete o caráter de Deus. Sabe, eu já vi algumas pessoas, elas olham para essa pessoa e falam assim, cara, eu vi Deus nela. Olha só, eu vi Deus nessa pessoa. Semana passada, estava com a minha sogra, e a minha sogra contou uma história. Ela tinha ido no mercado, e ela viu um mendigo. Aí ela estava saindo do mercado, ela viu o mesmo mendigo. Aí depois ela estava voltando para a casa dela, ela viu o mesmo mendigo, passou por ele, e o mendigo estava assim, senhora, você pode me ajudar com uma comida? Aí a minha sogra passou e falou assim, não, tem que ajudar ele. Ela pegou uma coisa e deu para ele. Cara, você vê uma pessoa ajudando um necessitado, Deus está agindo através dessa... Eu vi o caráter de Deus na vida da minha sogra essa semana passada. Então a santidade leva a gente a refletir o caráter de Deus, mas a santidade também nos faz buscar e viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Isso é santidade. Talvez você não esteja 100% vivendo a vontade de Deus, mas a santidade é você chegar nisso. Uma outra coisa, a terceira coisa que a base bíblica traz para nós, o pessoal está cansado aí, aguenta mais um pouquinho aí, estamos na metade, brincadeira, é que não tem o número do meu slide, senão eu falava. Deixa eu falar para vocês, outra coisa que a base bíblica traz para nós é libertação. Pessoal, a gente entende, quando a gente se sente livre, é tão bom, tão bom. A palavra de Deus diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram escravos do pecado. Escravos do pecado é quando alguém chega com uma frase assim, não consigo deixar de fazer isso. Como assim não consegue deixar de fazer isso? Só para! Não consigo deixar de fazer isso. Muitas vezes nós estamos escravizados pelo pecado. E aí a palavra de Deus diz para nós, por meio de Cristo Jesus, o Espírito, a lei do Espírito da vida,
Ele nos liberta. Talvez essa libertação seja algo, um processo, você entende? Mas você tem que estar lutando. E ela vai te libertar. Cristo vai te libertar. Isso a gente tem aonde? Na base bíblica. Quem é que lembra da história de Paulo e Silas presos lá no cárcere? Lembra dessa história? Paulo e Silas, eles estavam presos. E aí o que aconteceu? Deu um terremoto, e aí todas as prisões se abriram e Paulo podia ir embora. E aí o carcereiro viu que as portas estavam abertas depois do terremoto, aí ele pegou uma faca e foi fazer o que o japonês chama de harakiri, enfiar a faca e jogar para o lado, né? Por que acontece? É uma questão de cultura. Na cultura romana, se você é carcereiro, você é responsável pelo cara da prisão. Se você deixar ele fugir, você vai pagar a pena dele. Eu nunca ia querer ser um carcereiro, na verdade. ou trabalhinho mais ingrato, né? Se o cara escapar, você vai assumir a pena do cara. E aí ele pensou assim, porque o Paulo e o Silas eram prisioneiros muito importantes. Então, se eles escaparam, os romanos iam matar ele e a sua família. Mas se ele morresse lá, só ele ia morrer, a família dele não ia ter que pagar o preço. E aí o carcereiro ia se matar e o Paulo falou, para, não faz isso não. Aí é muito interessante, né? Quem estava preso? Paulo e Silas, não é verdade? Mas na verdade, se você conhece a Deus, você entende o que eu estou falando. Não era Paulo e Silas que estava preso. Quem estava preso era o carcereiro. Porque o carcereiro não conhecia a verdade da palavra de Deus. Olha só, o carcereiro ele falou assim, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele está falando assim, me tira da prisão. E aí Paulo fala, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. Na verdade, quem estava preso não era Paulo e Silas. Eles podiam estar até atrás das grades, mas eles estavam livres porque o Espírito Santo e a verdade da palavra de Deus tinha libertado eles da morte e do pecado. Quem estava preso era o carcereiro. Engraçado isso, né? Mas é verdade. Última coisa, das 5 verdades da base bíblica que traz para nós, a base bíblica ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Lá em Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela vai ajudar a gente a discernir o que é certo do que é errado. A base bíblica vai ser o nosso parâmetro para a gente saber se está certo ou se está errado. E algumas vezes a gente entra em crise. Você precisa tomar uma decisão, você não sabe qual decisão tomar, as duas são boas, mas deve ter uma que é melhor. Aí como que você faz para tomar essa decisão? Guarda o que eu vou falar agora, porque não está na tela. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. O que diz essa palavra? Ela diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. A paz, se você conhece a Deus, se o Espírito Santo habita na sua vida, você está numa dúvida, olha para o árbitro do seu coração, quem é? A paz de Cristo. Você vai fazer isso, você sente paz. Às vezes pode até ser uma coisa boa, mas às vezes não sinto paz. Eu vou faltar na minha igreja para assistir culto na outra igreja. As duas igrejas são boas, as duas vai ter louvor, as duas vai ter palavra. Mas eu não estou tendo paz para ir aqui, eu estou tendo paz para ir aqui. A paz, olha só, o que é o árbitro? O árbitro é aquele cara no futebol que apita para falar se foi gol, se não foi gol, se foi falta, se não foi falta, se a bola foi para a lateral ou não foi. O árbitro, ele dá o parâmetro de certo e errado. Então a Bíblia está falando que a paz de Cristo vai nos ajudar nessas crises internas. E todo mundo aqui tem crise interna. Até Paulo teve. Olha só, Paulo diz assim, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Isso aqui é Paulo falando.
Paulo, o cara que escreveu a maioria dos textos do Novo Testamento. E aí a gente precisa entender o quê? Que essa base bíblica vai trazer para nós um discernimento, um parâmetro de certo e errado. Agora vamos para os finalmente, que eu quero falar para vocês qual que é a base bíblica da Igreja Trine. Tá? E eu vou falar qual é a base bíblica da Igreja Trine, porque é isso que eu e a pastora Débora nós cremos. Nós cremos nisso e eu quero explicar para vocês como que a gente chegou nesse, e o último slide vai ter a base bíblica da Igreja Trine, só para você entender, tá bom? Então vamos lá. Para você entender a base bíblica da Igreja Trine, você precisa entender um negócio chamado doutrina eclesiástica. Doutrinas são as verdades que regem um movimento, regem uma organização e que regem uma igreja. Precisa ter uma doutrina, são as verdades que regem essa igreja. E ela é eclesiástica porque é da igreja. Eclésia é uma palavra que foi usada em grego para explicar o que é Bíblia, o que é igreja. Eclesia, quando fala, Jesus ele fala assim, tu és Pedro e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Quando se transforma em grego, a igreja nessa hora, ele chama de eclesia, é um ajuntamento de pessoas, eclesia. Então, a doutrina eclesiástica é algo que vai reger as nossas vidas. Você vai descobrir a doutrina eclesiástica, você tem que estudar. Eu estudei para chegar nessa minha conclusão, qual que é a doutrina que eu acredito. Lá em Atos capítulo 13, Paulo ele está evangelizando um procônsul, e esse procônsul não conhecia nada da palavra de Deus, e aí Paulo prega para o procônsul, versículo 12 diz assim, então o procônsul vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então essa doutrina são as verdades que regem as nossas vidas. Então quando a gente fala sobre doutrina eclesiástica, eu vou falar sobre duas teologias que existem na praça por aí, e eu vou falar isso por quê? Porque eu quero explicar a minha, tá bom? Primeiro deixa eu explicar o que é a teologia liberal. Existe uma teologia chamada teologia liberal, você tem que tomar muito cuidado com a teologia liberal. O que a teologia liberal diz? Ela tende a adaptar a fé à cultura moderna. O que significa isso? Não é que nós vivemos no tempo moderno e eu quero viver o que a palavra de Deus me diz e colocar aqui. Não, ao contrário. Existe a verdade bíblica e eles querem que a verdade bíblica seja mudada para a realidade de hoje. Por exemplo, hoje a gente está tendo uma confusão sobre o que é família. Você concorda comigo? Hoje o que é família? Antigamente a gente olhava e falava assim, o que é família? Papai, mamãe e filhinhos, certo? Hoje, nas escolas, a gente ouve as pessoas, não, pode ser papai e filhinha, pode ser mamãe e filhinha. Aí você fala assim, tá bom, os tempos mudaram, então vamos adaptar os tempos modernos na palavra de Deus. Então a gente vai mudar a palavra de Deus para concordar com a modernidade. É isso que a teologia liberal vai trazer para a gente. A teologia liberal também, ela questiona a inerrância da Bíblia. Lembra que eu falei sobre os mitos? A teologia liberal, ela transforma as histórias em mitos. Não é verdade que Jesus, ele multiplicou os pães e alimentou 5.000 pessoas. Não, isso não é verdade. Alguém passou com um caminhão lá, sem querer, do padeiro, estava estragando, aí eles deram, sei lá. Você entende? Você fica tentando mudar os milagres de Jesus, tentando explicar milagre de Jesus. Não tem que explicar milagre de Jesus. Mas o que eles fazem? Questionam que a Bíblia está certa. A teologia liberal também prioriza a razão ou a experiência subjetiva. Essas são as tendências da teologia liberal. A teologia liberal vai trazer esse relativismo. Não existe uma verdade absoluta. Cada um pode acreditar no que quiser. Só que aí tem a outra doutrina que eu sou mais favorável, que vai entrar na minha doutrina, que é a doutrina conservadora. O que é a doutrina conservadora? Ela defende a autoridade suprema das Escrituras. Para nós, a palavra é
regra de fé e prática para nós. E toda a verdade está lá e nós somos guiados por essa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala comigo através da Bíblia, da palavra de Deus. A imutabilidade das verdades do Evangelho. Então as verdades do Evangelho para mim são absolutas. Elas não contêm falhas. Se existe uma falha, quando eu estou lendo a Bíblia, a falha está em mim. Não está na palavra de Deus. Isso é o que a teologia conservadora traz. Então quando a gente fala da teologia conservadora, a gente não pode deixar de explicar a ideia da doutrina reformada. E o que é a doutrina reformada? Você que estudou história sabe do que eu estou falando. Martinho Lutero. Martinho Lutero pegou assim, a igreja estava descambando para um caminho esquisito de vender lugar no céu, né? De separar lugar especial para quem é rico, né? E umas atrocidades estavam sendo feitas nas igrejas. O Martinho Lutero veio e trouxe uma reforma. E essa reforma do Martinho Lutero traz para nós os 5 solas. Sola Escritura, que fala somente a Escritura tem autoridade. Solus Cristo, somente Cristo traz a salvação. Sola Gratia, somente a graça traz a salvação. Somente a fé, somente a glória de Deus. Claro que a gente teria que estudar cada um deles para entender a fundo a teologia reformada, a doutrina reformada. Mas dentro da doutrina reformada, pessoal, já deu nó no seu cérebro ou você está acompanhando? Está dando? Eu estou preocupado, pessoal. Graças a Deus que isso está gravado, depois você assiste de novo, tá? Mas dentro da doutrina reformada, a gente tem a espiritualidade conservadora e a gente tem a espiritualidade carismática. Aqui que, assim, a gente precisa prestar muita atenção no que eu vou falar agora, para a gente entender qual é a doutrina que a gente está implantando na Igreja Trini, tá bom? Olha só, a doutrina conservadora, ela acredita na inerrância da palavra, igual todo mundo, igual, assim, as duas aqui são, assim, vamos dizer que são muito parecidas, tem, assim, quase 100% parecida, mas tem um ponto que difere a conservadora, a espiritualidade conservadora da espiritualidade carismática. O que é? A espiritualidade conservadora, ela acredita num negócio chamado cessacionismo. E o que é o cessacionismo? Acreditando que os dons miraculosos extraordinários, línguas, profecias e curas, cessaram. Essa espiritualidade entende que aqueles milagres que aconteceram ali no Novo Testamento, foi só lá. Não é para acontecer mais hoje. Pessoal, eu tenho testemunho aqui nessa igreja de pessoas que foram curadas milagrosamente. Não tem como negar isso. Não tem como falar, cessou a ação de Deus para curar as pessoas, para falar em línguas, para trazer profecias. Mas existe uma espiritualidade um pouco mais conservadora que apoia o cessacionismo. É a ideia de que os dons cessaram. Eu acredito que tem um dom que cessou. Qual que é? O dom no Velho Testamento, onde os profetas falavam, assim diz o Senhor. Hoje, a gente não pode mais fazer isso. Esse dom acabou. Era o dom de escrever a Bíblia. Como a Bíblia fechou, não pode colocar mais nada lá dentro, certo? Então, o dom de revelação da palavra para escrever a Bíblia já cessou. Esse, para mim, é o que cessou. Mas todos os outros dons continuam em atividade. Então aí você tem o carismático. O carismático vem da palavra carisma. Caris, que é graça, que é dom. Então os carismáticos, pelo contrário dos cessacionistas, eles acreditam nos dons, que é o continuismo. Continua funcionando os dons, milagres da palavra de Deus. Os dons miraculosos e extraordinários não cessaram, enfatizando a experiência e viva com o Espírito Santo. Então, a espiritualidade carismática vai trazer para a gente uma vida mais próxima do Espírito Santo. A gente vai viver no fluir do Espírito Santo. A gente vai falar muito disso ainda nessa igreja. Mas ainda tem algo mais complicado dentro. Eu estou com dó de vocês. Eu não sei nem se vocês conseguem jantar hoje.
Tem uma coisa mais complicada na teologia reformada que também difere para a construção de uma doutrina. Quando você fala em doutrina reformada, a gente tem a soteriologia arminiana e a soteriologia calvinista. Agora entortou o rabo, né? Mas deixa eu explicar, eu vou tentar explicar de uma forma simples para você. A palavra soteriologia significa estudo da salvação. Como que uma pessoa é salva? E aí você tem igrejas que têm uma linha arminiana, igrejas que têm uma linha calvinista. E aí mas assim, olha só, elas não se diferem em crer na palavra, em crer na Trindade, em crer em Deus, em crer na volta de Cristo. Todo mundo crê igual. É só nesse ponto do entendimento sobre a salvação que difere o pensamento arminiano do pensamento calvinista. Eu vou tentar explicar para vocês. Calma, não fica com medo. Não fica com medo. O pensamento da soteriologia arminiana traz o quê? Eles falam da eleição. Eu vou colocar os dois, aí eu vou explicando junto, tá? Só para vocês entenderem. Então, os arminianos, eles dizem a eleição é condicional. Ou seja, na verdade, você tem o livre-arbítrio para você escolher se você quer ser salvo ou não. A soteriologia calvinista traz a ideia de uma eleição incondicional. Você não tem capacidade de escolha. Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Segundo ponto, a graça é resistível. Para os arminianos, se alguém falar assim, quer aceitar Jesus? Você tem o poder de falar, não! Agora, para os calvinistas, se você foi predestinado para ser salvo, se alguém chega para você, você quer ser salvo? Como que eu vou falar não? Claro que eu vou falar sim. Na verdade, daqui a pouco eu vou chegar à conclusão para vocês. Terceiro ponto, a possibilidade de apostasia. No arminianismo, como você tem o livre-arbítrio, se você decidir não andar mais com Jesus, você não vai mais para o céu, você perde a sua salvação. Você pode perder a sua salvação. O calvinismo, ele entende a perseverança dos santos. Então, se você é um eleito, se você foi escolhido por Deus para ser salvo, você não vai perder a salvação, porque você foi eleito para ser salvo. Só que isso aqui só Deus sabe, tá, pessoal? Você não sabe, eu não sei, então a gente tem que lutar nessa vida para continuar seguindo, perseverando na salvação. Expiação universal e a expiação limitada é uma pergunta que eu faço para vocês. Parece pegadinha, mas é uma pergunta teológica. Jesus morreu por todos ou Jesus morreu pelos que vão ser salvos? Vou repetir. Jesus morreu por todos ou Jesus morreu só pelos que vão ser salvos? Calma. Quando você vai para a expiação universal, a gente entende no arminianismo que Jesus morreu por todos. Cara, Jesus morreu por todos. Se você quer aceitar Jesus, você aceita. Se você não quer aceitar Jesus, você não aceita. Mas Jesus morreu por todos. No calvinismo, você entende o seguinte: se a obra de Deus é perfeita, se ele morreu por quem foi para o inferno, a obra dele não foi perfeita. Não é verdade? Pô, Jesus morreu pelo cara e o cara não foi para o céu. Então a obra dele não foi perfeita. Quando você tem a expiação limitada, você entende o quê? Que esse Jesus, ele morreu pelos que vão ser salvos. Por isso que a obra dele é perfeita. Mas é uma perspectiva vinda de Deus para nós. Último ponto, depravação total. Vou parar aqui porque ela é igual para os dois. Todo mundo nasceu em pecado, certo? Todo mundo, desde Adão, todo mundo que nasce já nasce com a natureza pecaminosa. Não vou complicar muito essa questão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você olha a soteriologia arminiana, você tem o livre-arbítrio, você pode dizer não. Se você desviar do caminho, você perde a salvação. Se Jesus morreu por todos, você aceita se você quiser. Essa soteriologia, essa teologia, ela é uma teologia baseada da perspectiva humana. Você entende? Nós humanos, nós enxergamos a vida cristã como livre-arbítrio. A gente pode escolher, certo? Você escolheu vir aqui hoje. Obrigado. Você escolheu vir aqui hoje. Mas você poderia ter escolhido não vir. Entendeu? Existe um arbítrio nessa hora. Você pode escolher. Mas aí é uma perspectiva humana. Então, vou jogar fora isso aqui? Não.
ou vou jogar fora isso aqui. Não. Todas essas duas soteriologias têm recurso bíblico, tem versículo, tem prova na Bíblia, tem estudo de que elas são verdade. Aí você olha para o calvinismo, olha só, Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A graça de Deus é irresistível para quem vai ser salvo, porque se você vai ser salvo, não tem como você negar Jesus. A perseverança dos santos, você não perde a salvação se você já foi predestinado para ser salvo. Tudo isso fala sobre o quê? Sobre a perspectiva divina sobre a salvação. Aí eu vou falar para você, quem está certo e quem está errado? Aqui não tem certo e errado. Aqui tem preferência de qual espiritualidade, qual teologia que você quer. Aí eu vou chegar nos finalmente e vou explicar qual que é a doutrina bíblica da Igreja Trini, tá? Quando eu terminar, quando eu apertar 3 vezes o botão, você tira uma foto para você guardar qual que é a doutrina bíblica da Igreja Trini. Então a Igreja Trini a base bíblica da Igreja Trini é uma teologia conservadora, uma doutrina reformada e uma teologia de doutrina calvino-carismática. Pessoal, essa é a base bíblica da Igreja Trini, sabe? E eu queria deixar bem claro para vocês, expliquei um por um. Nós somos uma igreja conservadora porque nós acreditamos na reforma. Nós somos uma igreja que tem uma doutrina reformada porque a gente acredita no solas, porque a gente acredita na inerrância da palavra de Deus. E nós temos uma doutrina calvinista porque eu prefiro, estou falando que os dois estão certos, mas eu prefiro olhar pela perspectiva de Deus. E eu quero viver uma doutrina onde o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, flui livremente nessa igreja, com cura, libertação e com milagres acontecendo em nosso meio. Porque eu creio que o Espírito Santo continua agindo nas nossas vidas. Essa é a base bíblica da Igreja Trini. E é importante que você saiba disso. Talvez você fale, pastor, você falou uns negócios aí, nunca nem ouvi falar na minha vida. Então, se você quiser escolher essa que eu estou falando, é a doutrina que eu e a pastora Débora nós cremos. Nós cremos nessa linha teológica e nós vamos viver a Igreja Trini baseada nessa linha teológica. Então, João 6,68 diz, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Que Deus possa direcionar as nossas vidas em cima da base bíblica da Igreja Trini. E essa é um dos valores da nossa Igreja Trini, da Trini Lifestyle, né? Pessoal, deixa eu orar por você que eu dei um nó no seu cérebro hoje. Vamos ficar em pé, eu quero orar pela sua vida, quero pedir para Deus dar clareza para você entender toda essa monte de informação que eu passei para vocês. Mas isso vai ficar gravado. Se você quiser a cópia desses slides, eu passo para você poder dar uma olhada na sua casa. Se você tiver dúvida, me escreve, por favor, para a gente poder sanar suas dúvidas. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que se preocupa tanto com a gente, que nos dá uma base bíblica para pensar, uma base bíblica para construir a Igreja Trini, sobre o firme fundamento daquilo que está escrito na Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra, Deus, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos a Tua Palavra, que o Senhor nos guie através da Tua Palavra, que essa igreja não seja uma igreja que existe por existir, que faz o que manda na programação, não, mas que tudo que nós façamos nessa igreja venha de um fundamento bíblico, de uma base bíblica. Nós queremos ser uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Por isso nos dá fé, nos dá entendimento para que possamos entender a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela paciência de cada um. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, que cada um de nós estejamos ruminando tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, que nós possamos pensar, repensar e orar sobre essas verdades. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos adorar o Senhor.